Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Daniele, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, de Educação Básica, e acabei de defender, né, minha dissertação de mestrado. Minha orientadora é a professora Edileuza, professora de vocês. Eu faço parte do grupo de pesquisa, que ela é coordenadora, o Prodocência. E como meu objeto de pesquisa, ele passou um pouco pelo estudo das tendências, bem demarcado, final do século XIX, início do século XX. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse temido assunto, né, de muita gente, que são as tendências pedagógicas, as correntes pedagógicas, enfim, para a gente poder tentar entender, né, eu não sei se eu consigo contribuir com o entendimento de vocês a respeito disso. Bom, para a gente iniciar, eu vou dividir essa conversa em 2 vídeos. Não que as tendências sejam totalmente separadas e fragmentadas, porque a gente vai perceber ao longo da conversa que uma tendência conserva alguma coisa da outra, tendo em vista o contexto histórico, sociopolítico, as expectativas e os interesses da sociedade para a escola, enfim. Então, a gente não tem a intenção aqui de fragmentá-las, no sentido de que elas são desarticuladas, né? Mas a nossa intenção é de pegar o estudo, né? De aproveitar os estudos de Libânio, de Saviani, de George, que vão conversar com a gente sobre as tendências e tentar, inicialmente, fazer um contexto geral sobre elas e depois separá-las em 2 grandes grupos para a gente entender suas intenções. Então, isso é muito legal. Eu converso muito com os meus estudantes de cursinho para concurso, né? Concurso para professor da Secretaria de Educação, que o mais importante, né, de você entender tendências é uma pauta, né, do edital, e que cai muitas questões nos concursos da Secretaria de Educação sobre tendências pedagógicas, e que as pessoas às vezes falam: professor, é muito difícil compreender tendências, né, porque a gente mistura uma com a outra, né? Então, essa palavra mistura uma com a outra, a gente vai problematizar. O que acontece é que a gente precisa entender o princípio dessa corrente, né? Ela tem um princípio, né? Esse princípio precisa ser compreendido, para que quando chegar lá na prova do concurso você não seja pego, né, pela artimanha dos itens da prova e você consiga compreender a questão e responder corretamente, porque antes disso você já entendeu o princípio dessas correntes, né? Então a gente vai tentar fazer uma conversa bem ampla aqui. Provavelmente eu não vou me deter muito especificamente a cada uma delas, porque são muitas, mas principalmente eu vou me deter aos seus grupos, né? E às suas organizações, aquilo que principia, né? Aquilo que dá a ideia, aquilo que sustenta essa corrente pedagógica para a gente entendê-la. Bom, então, inicialmente nós vamos conversar sobre esse contexto. De onde que surgem as tendências, né? Por que a gente separa tendências pedagógicas? Bom, primeiro porque a gente está falando de uma relação do homem com a sociedade, né? Então, isso é importante da gente entender. As tendências não surgem porque autores criaram as tendências. Elas surgem de princípios básicos relacionados à relação homem e sociedade. Então, por muito tempo, e aí eu vou pegar, por exemplo, a Europa como exemplo, né? A gente teve um entendimento de educação muito atrelado ao que a igreja e ao papel da igreja na sociedade, né? Eu vou pegar aqui o meu exemplozinho, né? Meu gatilho aqui para vocês compreenderem. Eu tenho esse mundo aqui, né? E aí, gente, é importante a gente pensar que a gente não pode conversar sobre tendências sem fazer essa articulação com os interesses mundiais, né? Dani, mas o que tem a ver tendências pedagógicas com interesses mundiais? Tudo a ver. Porque as correntes pedagógicas, as tendências pedagógicas, elas são originadas, né? Elas são pensadas a partir de interesses políticos, sociais, econômicos, né? Então, a gente não tem nenhuma corrente pedagógica que não indique movimentos, né? Que não indique um movimento da sociedade. Então, isso é um primeiro princípio para a gente entender corrente pedagógica. A gente não pode pensar numa corrente como alguma coisa criada do nada, né? Sem nenhum interesse, sem nenhuma influência, muito pelo contrário. A gente precisa pensar que as correntes pedagógicas, elas estão permeadas,
né, de interesses, de expectativas, de relações do homem com a sociedade. Dito isso, a gente vai voltar um pouquinho antes, né, do final do século XIX, a gente vai ali para o momento em que Portugal é influenciado ali, né, como país da Europa, em relação à França, em relação à Alemanha, no sentido de educação, né? E a gente sabe que como inicialmente nós fomos... eu vou utilizar esse termo, mas esse termo é problematizado em muitas situações. Nós somos colônia de Portugal, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa problematizar esse papel de colônia. Mas nós fomos tidos para Portugal como colônia. Então, a nossa raiz de educação, nosso entendimento de educação vem de Portugal. Consequentemente, vem da Europa. Então, a gente precisa pensar que as correntes pedagógicas, né, que esses pensamentos sobre aprender, ensinar, sobre a função e o papel da escola, eles estão conversando com interesses sociopolíticos, né, do papel da escola. Quem é a escola na sociedade? Né? Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, quando a gente tem a participação dos jesuítas aqui no Brasil, né, dos padres e da Companhia de Jesus, como encarregados de trazer esse conhecimento sistematizado enquanto papel da escola, aí a gente nem está falando de escola como a gente tem hoje, mas da igreja com esse papel de ensinar, de instruir a sociedade, a gente tem uma forte concepção de educação atrelada à religião. Como que eram as missas? Essa organização das missas, ela foi para organização escolar, educacional, vamos dizer assim, né? Antes da gente ser escola como instituição mesmo, mas enquanto educação sistematizada, educação para o povo, né? Para as pessoas, e não eram todas as pessoas. A gente sabe que durante muito tempo, e a gente só vai ter essa democratização da escola especificamente no século XX, né, um movimento de democratização da escola, mas a partir ali do século XVI, XVII, a gente tem a escola para a elite, né? A gente tem a escola para aquelas pessoas que a sociedade entende que são pessoas que precisam, ou pessoas que podem, ou pessoas que têm o direito a um conhecimento da sociedade, do mundo, da cultura, né, das artes. Então, a gente tem essa separação ali no início. Olha só como o conceito de corrente pedagógica já vem permeando todo esse processo. Quando a gente tem, né, e aí em outro momento vocês podem estar estudando, né, todo esse processo de escola, como escola se constitui, né, a partir do século XVI, né, que quando os portugueses realmente vieram e que os jesuítas também vieram, né, e se consolidaram no Brasil, ainda Brasil colônia, e aí trouxeram toda a sua organização, né, toda a sua organização pedagógica. Por que hoje a gente tem a sigla OTP, Organização do Trabalho Pedagógico? Porque os jesuítas trouxeram um tipo de organização. E cada corrente pedagógica vai pensar essa organização de uma forma. Então, olha só a dica, né? A organização pedagógica que envolve ensino, aprendizagem, objetivos, metodologia, currículo, na verdade, a avaliação. A gente entende que as correntes, elas definem, elas se organizam quanto a esses pares dialéticos, né? Para organizar o trabalho pedagógico. Então, entender que, primeiro, a corrente pedagógica ela não está dissociada dos interesses sociopolíticos, muito pelo contrário, ela serve aos interesses sociopolíticos. Por isso que o papel da escola é um papel hoje, né, a gente chama numa perspectiva crítica, progressista, um papel contra-hegemônico. O que significa isso? Né, a gente, mesmo com uma instituição formal, com uma instituição que serve ao Estado, né, no sentido de ser uma organização estatal, né, a gente, dentro da escola, precisa fazer um movimento de emancipação. Então, percebam que é uma dialética, né? Percebam que é um movimento de relacionamento, de relação, né? E por isso que a gente fala da relação do homem
com a sociedade para a gente falar de educação e para a gente falar de tendência pedagógica. Bom, se você falar assim para mim, Dani, eu cheguei na escola para fazer uma observação e eu observei que o professor lá da escola, ele ainda trabalha num processo muito centralizador, né? Ele não conversa com as crianças, ele não pergunta o que os adolescentes já sabem sobre o assunto, né? Sobre o tema. Aí você vai falar assim para mim, essa prática pedagógica, ela diz respeito a alguma corrente? E aí eu vou falar para você, a gente não vai separar teoria e prática, né? A professora Edileuza fala muito isso. Elas estão numa unicidade pedagógica, né? Quando eu tenho uma prática pedagógica, eu estou revelando uma concepção. Sim. Ela pode ser purista? Pode. Mas ela pode ser bricolada, ou seja, aproveitada de outras? Também pode. Então, muitas vezes a gente tem na educação, e educação é contradição, né? E Cury vai trazer isso pra gente. Às vezes, práticas pedagógicas que, ao mesmo tempo em que elas retratam uma corrente pedagógica extremamente liberal, e a gente vai entender o que significa liberal, né? O termo liberal. Ao mesmo tempo, ela também utiliza práticas pedagógicas, ou as práticas pedagógicas progressistas estão ali. E como que é isso? É essa contradição mesmo. Então, a gente precisa ter esse pensamento que a formação do professor, vocês que estão se formando professores de diversos cursos, né, da licenciatura, em muitos momentos da prática pedagógica, a gente se pega ou a gente percebe que a gente pode estar misturando, né, essa palavra que vocês utilizam. Nossa, as correntes são muito parecidas. Na verdade, elas têm intenções bem definidas, mas no momento da prática pedagógica, parece que elas se misturam, porque dificilmente a gente vai ter uma prática pedagógica totalmente purista, né? Com uma corrente só ali imbricada. Por quê? Porque a escola tem influências da sociedade em que ela está inserida. Então, não adianta eu pensar que eu vou conseguir fazer uma revolução muitas vezes, né? E é o que a gente gostaria de fazer, de pensar uma pedagogia completamente purista, no sentido progressista ou social, né? Que é o que a gente defende enquanto educação pública. Mas eu preciso pensar que essa escola está numa sociedade ultracapitalista, no caso da nossa sociedade hoje, ultracapitalista. Então, como que eu vou fazer esse movimento entre teoria e prática? Essa praxis, ela revela concepções, ela revela intenções. Ok. A gente falou sobre muitas coisas. Isso é um contexto sobre as correntes pedagógicas. Então, Saviani, Libânio, de Giorgi, eles vão trazendo alguns elementos para a gente identificar essas tendências e para a gente entender os seus conceitos. Então, Libânio, ele organiza em tendências liberais e tendências progressistas. Tem autores que vão dizer tendências não críticas e tendências críticas, certo? Então, a gente precisa entender o princípio dessa organização. Lembram que eu falei dos jesuítas? Ok. Quando os jesuítas estão aqui no Brasil e começam a instituir escolas, né? Grupos escolares, na verdade, e começam a instituir colégios, né? E começam a trazer toda a sua organização pedagógica e tentam puxar isso muito para uma questão religiosa, e ali o cristianismo, o catolicismo, né? Em relação ao cristianismo, todo o currículo, toda a metodologia, toda a relação professor-estudante estavam baseados em preceitos religiosos, né? E a gente tem muito isso hoje ainda, e é muito difícil da escola hoje entender que ela não pode ter uma concepção religiosa centralizadora, ou no cristianismo, ou em qualquer outra situação religiosa. Hoje o que a gente tem é baseado basicamente assim no cristianismo, porque a gente teve uma raiz fortíssima jesuítica, né? E eles trouxeram essa concepção de educação em que um fala e os outros escutam, né? Como na missa, muitas vezes, nos cultos também, em que há
um processo punitivo educacional que tem a ver com o erro e com o acerto, né? A gente também tem muito esse resquício ainda, e a gente tenta trabalhar a avaliação formativa para pensar que o erro é uma hipótese de aprendizagem, enfim. Então, como a gente ainda tem uma raiz, a gente ficou com uma raiz muito consolidada do tempo em que os jesuítas ficaram consolidando a educação, a instrução aqui no Brasil. Nesse momento, a gente tem um conflito entre o Marquês de Pombal, lá em Portugal, e os jesuítas aqui no Brasil. E qual é o conflito? O conflito é: a Europa está avançando, a Europa está indo, a Europa está tendo conhecimento das artes, a Europa está tendo conhecimentos voltados à questão de avanço enquanto sociedade. E Portugal? Portugal está ficando sem avanço? Não, a gente não pode ficar sem avanço. A gente precisa fazer uma reforma educacional. Olha só, gente. Todas as vezes que a sociedade ela sente que ela está perdendo em termos de avanço, ela entende que isso é um problema da educação. Isso é antigo, desde que o mundo é mundo, certo? Então, o que a gente precisa pensar? Que as grandes reformas educacionais, que as grandes sacadas dos políticos, dos gestores em relação a uma sociedade que precisa avançar, está ligado ao processo educativo, né? Instrucional, educativo, enfim. Dito isso, Marquês de Pombal fala, não, os jesuítas estão atrasando, né? A igreja está atrasando a nossa evolução. Nós precisamos, então, nos separar um pouquinho da igreja, nós precisamos cortar esse vínculo, vamos tirar os jesuítas do Brasil, vamos trazer outro tipo de ensino, um ensino mais humanista, né? Um ensino voltado às ciências, à evolução, nós não podemos ficar para trás. E com isso, a gente tem a retirada dos jesuítas aqui do Brasil, e a gente tem o início de pensar um sistema, né? Uma educação que o Estado vai cuidar dela, né? Ainda não um sistema educacional, ainda não um Ministério da Educação, isso foi bem depois, né? Então, a gente vai ter ainda uma organização em que o Estado vai ser o responsável por esses professores, por formar esses professores, né? O Estado vai ser o responsável por pagar esses professores. Isso tem a ver também com uma disputa de poder entre a igreja e entre o Estado. Então, a igreja e o Estado queriam disputar o poder. Percebam que a educação é território de poder e é território de disputa sempre. Então, Marquês de Pombal estava, vamos dizer assim, enciumado da quantidade de espaço que os jesuítas ganharam no Brasil com a população, com a comunidade. Então, as pessoas estavam começando a não mais obedecer ao Estado, mas obedecer aos padres, né? E os padres começaram a ganhar força. Então, essa disputa trouxe essa ideia de reforma. Nessa ideia de reforma, agora os padres não mais, né, sendo os professores, então a gente precisa de professor. Quem é que vai dar aula? Né? Ainda nós estamos falando de uma educação que não está democratizada, nem seu acesso, nem a relação de oportunidade, nem de nada. A gente está falando de poucas pessoas que têm o direito e que têm o acesso a essa educação formal, vamos dizer assim, né? E aí, a gente tem começa a ter concursos públicos ali em 1800, mais ou menos, final de 1800, início, meio de 1800, né? A gente começa a ter pessoas que se candidatam às cadeiras, né? Que antigamente os professores se candidatavam às cadeiras, né? Então, eram preceptores, eram professores que estavam voltados àquela comunidade, que ainda não eram estados, né, nem municípios, mas eram comunidades, né? A gente ainda não tinha essa nomenclatura, mas eram pessoas que estavam ali. Então, a gente tinha, por exemplo, ali em Minas Gerais, Rio, São Paulo, né? Um pouco no norte, um pouco no nordeste, pessoas que se candidatavam a cadeiras, né? A cadeiras para serem os professores. E ali, naquele momento de 1800, esses professores, para eles assumirem essas cadeiras, olha só que interessante, ao mesmo tempo que o Marquês de Pombal, ele queria rachar, né, ele queria ter essa ruptura aí com a igreja, ele não queria ficar nas mãos da igreja, ele conserva muitas das questões morais e religiosas, principalmente na escolha dos professores. Olha só,
E aí, os professores eles são escolhidos por moral, bons costumes, por ida à igreja, por pessoas que têm fama na sociedade. E aí a gente tem muitas questões nesse sentido. Então, ali, final de 1800, início de 1900, né, início do século XX, a gente tem uma consolidação maior dessa escola, vamos dizer assim, que primeiro foram os grupos escolares, né, as escolas de primeiras letras, e aí a gente vai tendo a cada momento histórico mais reformas. Não, nós precisamos instruir melhor o povo, né? Eles precisam trabalhar nas indústrias, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles não conseguem manipular as máquinas. Olha só, entendam que a educação oferecida às pessoas de classes menos, né, favorecidas, elas não têm um interesse no próprio sujeito, na emancipação do sujeito. O seu interesse é no atendimento ao Estado e ao que o Estado precisa e às expectativas do Estado. Aí a gente vai chegar, então, nas concepções liberais, né, organizadas pelos nossos autores queridos. E as concepções liberais, o termo liberal, quem deu esse termo? Os autores. São autores críticos, né, gente? Então, a gente não esperava menos deles do que organizar as correntes pedagógicas, as tendências pedagógicas, com termos que a gente possa ligar o que isso significa. O que significa o grupo de concepção liberal? O que significa o termo liberal? Ele tem a ver com o quê? Com a atividade econômica. Exatamente, com a atividade econômica. Então, olha só a relação do homem na sociedade com a atividade econômica. Então, pensem comigo que as correntes e as tendências que estão no grupo das liberais, elas têm uma atividade voltada às questões econômicas da sociedade e que não tem relação com a emancipação do indivíduo, não tem relação com a democratização das oportunidades, não tem relação com igualdade de sociedade, não tem. Elas têm relação com a atividade econômica que o Estado está precisando. Ponto. Se você entender isso, que as liberais têm essa influência, têm esse princípio nas suas concepções, vai ficar mais fácil de você entender o porquê de cada uma e o contexto histórico que cada uma surge e as suas influências. Certo? Então, se eu entendi que liberais significa isso, ou seja, eu não estou preocupado com o sujeito, nem com a sua emancipação e nem com a sociedade. O meu interesse e a minha expectativa é com o avanço da sociedade, desse Estado, com as questões econômicas. Então, essa escola vai servir a quem? Essa escola vai estar preocupado com quem? Essas escolas, né? E aí é importante dizer que algumas correntes pedagógicas, elas não se materializaram na atividade pedagógica escolar em si. Elas estiveram presentes mais nas concepções e não na atividade escolar, né? Na escola tradicional, né? Nós tivemos a escola tradicional e ainda temos muito forte. A escola nova, né? Que existem escolas no Brasil e no mundo com esse princípio da escola nova. Escola tecnicista, também nós tivemos escola tecnicista. Mas algumas correntes e tendências não se materializaram numa instituição. Por exemplo, a não diretiva, ela está mais relacionada com a fundamentação, mas não com uma instituição que seja não diretiva, vamos dizer assim, certo? Então, é importante a gente pensar sobre isso também. Bom, então, dentro das liberais, a gente tem a tradicional, né, organizada aí por Libânio, eu vou pegar aqui Libânio, a tradicional. A gente tem a escola nova, né, que se movimenta em duas grandes correntes, que é a progressivista e não progressista, progressivista e a não diretiva, não é verdade? E a gente tem a tecnicista. Então, tendo essas quatro citadas no grupo das liberais que Saviani traz, é importante a gente pensar por que Saviani organiza elas assim, por que ele dá esse nome para elas. Então, outro ponto legal da gente entender as tendências é a gente entender os seus títulos.
Os títulos dados por Libânio, quer dizer, os títulos dados por Libânio. Quando ele fala de tradicional, é bom a gente entender que ela tem questões tradicionais ainda, né? Ela é uma liberal, olha só, ela é uma liberal, ela está pensando na sociedade, na evolução, na atividade econômica, ela é liberal, mas ao mesmo tempo que ela é liberal, ela é tradicional. E por que ela é tradicional? Ela é tradicional porque ela conserva algumas tradições ainda do ensino jesuítico, do ratio studiorum, do currículo em si. Ela conserva essas tradições. Muitas do que os jesuítas trouxeram ainda fica nessa escola tradicional. Dani, quem é que está dizendo que ela é tradicional? O Libânio está dizendo, o Saviani está dizendo, o de George está dizendo. E eles estão dizendo nessa concepção de que essa tendência ela conserva muito dessa tradição. Então, vamos pensar, a gente vai trabalhar com 4 pontos para a gente pensar em cada uma delas. A gente vai trabalhar com o currículo, a gente vai trabalhar com a avaliação, a gente vai trabalhar com o ensino-aprendizagem e a gente vai trabalhar com metodologias, certo? Então, vamos lá. Em relação ao currículo, a tradicional, no que ela pensa em relação aos conhecimentos? Ela quer sim trabalhar os conhecimentos humanísticos, né, voltados ao que o homem construiu historicamente pela humanidade, né, as questões científicas, a pesquisa, ela está muito imbuída disso. Então, ela quer trabalhar esse conhecimento e isso tem muito a ver com esse rompimento com a igreja em si. Ela não quer trabalhar só as questões religiosas, ela não quer trabalhar só as questões de moral e bons costumes, mas ela também traz isso na sua metodologia. Ela não traz isso, de repente, dentro do currículo, do conhecimento, mas a metodologia utilizada para se trabalhar esse conhecimento vai ser uma metodologia embasada em quê? Na centralização do adulto em detrimento do estudante. Vai ser baseada na memorização, vai ser baseada na repetição. Ou seja, por mais que eu queira conhecimentos amplos em termos de mundo, eu conservei a forma como eu vou trabalhar esse conhecimento lá dos jesuítas. Então, eu tenho castigo, eu ainda tenho o erro e o acerto muito forte. Eu entendo que o menino só vai aprender, que a criança só vai aprender se ele se esforçar. Se ele não aprende é porque ele não se esforçou. Então, eu ainda centralizo esse processo de aprendizagem muito no estudante e o ensino muito no adulto. Uma outra questão em relação à avaliação é que é uma avaliação extremamente classificatória no sentido de condensar, né, de consolidar apenas o erro, no sentido de que o erro não é uma hipótese, o erro é uma falha da aprendizagem, né, que você não aprende, né, você erra, e por isso você é castigado porque você erra. Então, isso também tem a ver com uma questão da igreja. Então, percebam que a tradicional, ao mesmo tempo que ela está avançando em questões políticas e econômicas, porque ela é uma liberal, ela não quer mais conservar a igreja como instrução, ela ainda conserva. Então, ela é a tradicional, certo? Quando eu chego nas duas renovadas, e aí fica legal de vocês pensarem assim, o que as duas renovadas trazem, né, com o movimento da Escola Nova? O que foi o movimento da Escola Nova? Foi um movimento que iniciou, assim, que a maior influência dele no Brasil é dos Estados Unidos, por meio de John Dewey, e ele vai trabalhar muito com essa escola que é uma sociedade em miniatura. Essa escola que precisa trabalhar esse sujeito para essa cidadania. Então, início ali do século XX, 1912, 1915, já começa a se pensar que essa educação ela não pode ser tão tradicional assim. Né? Que a gente precisa entender que essa criança, esse estudante que está na escola, ele tem interesses, né? Ele faz o caminho dele da aprendizagem. Olha só, por isso que ela é renovada. Por que elas duas são renovadas? Tanto a progressivista quanto a não diretiva. Porque elas não têm mais uma concepção em relação à tradicional de centralização de poder, vamos dizer assim. Então, elas renovam nesse sentido. Elas renovam. Elas saem do extremo de que o professor é o centro e vêm para o outro extremo de que o estudante agora que é o centro. É o processo de aprendizagem que tem mais valor e não o processo de ensino que tem mais valor. Então, ela se contrapõe diretamente com a tradicional. São movimentos antagônicos? São movimentos antagônicos. Dani, mas se ela é renovada, né, se ela traz essa outra perspectiva, por que ela é liberal?
Aí, gente, é a grande sacada dos nossos autores queridos que contribuem com a gente. Por que que elas são renovadas, mas ao mesmo tempo elas são liberais? Porque mesmo tirando a centralidade do ensino, que é no professor, e colocando a centralidade desse processo educativo no estudante, essa tendência, né, a escola nova e as tendências renovadas, elas não se preocuparam com as desigualdades sociais. Então, se elas não se preocuparam com as desigualdades sociais, elas não se movimentaram em termos de organizar melhor essa sociedade, de luta, de emancipação, elas continuaram mantendo o status quo, ou seja, elas mantiveram a organização social que já existia entre mais possuídos e despossuídos. Então, ela não alterou esse processo social, ela não luta por essa transformação social. Então, por isso elas são renovadas, ou seja, elas trazem uma outra concepção de avaliação, por exemplo. A avaliação é muito voltada pelo feedback que o estudante traz. A metodologia, ela parte do que o estudante quer aprender. Então, a gente tem um processo de experimentação muito forte, de pesquisa muito forte, de centro de interesse muito forte, que é um ponto que Saviani discorda e traz depois. Por que a gente não pode trabalhar apenas com o centro de interesse desse estudante? Ela vai trabalhar com um relacionamento muito horizontalizado, né? Então, ela diminui essa força, né? Esse controle de forças entre adulto e estudante, entre professor e estudante. Ela vai trabalhar com um currículo flexível, no sentido de que ela, em certo momento, secundariza os conhecimentos acumulados pela humanidade, mas, no lugar disso, ela coloca o interesse do próprio estudante. E aqui a gente não está para dizer exatamente se isso é bom e se isso é ruim, porque isso é uma outra discussão, mas está para dizer as características dessas tendências. A renovada não diretiva, que também é renovada, mas é liberal, faz um movimento, por isso que o termo é não diretivo, ela não está diretamente ligada ao conhecimento e à educação formal. Olha só, não diretiva. Por que ela é renovada? Porque ela se contrapõe à tradicional, principalmente na relação professor-estudante. Então, ela renova nessa perspectiva. Mas por que ela é liberal? Porque ela não mexe com a desigualdade social, ela não luta, ela não tenta fazer um movimento contra-hegemônico. Então, por mais que ela seja renovada, ela se mantém liberal. Entendem isso? É uma contradição? É. E aí a gente precisa entender esse movimento. E a não diretiva, ela trabalha mais com as questões relacionadas à personalidade, ao desenvolvimento da persona, do sujeito, de quem ele é, da sua identidade. Então, a relação professor e aluno também é horizontalizada. É uma tendência que visa muito a progressão pessoal, psicológica, da mente, o conteúdo também, o conhecimento acumulado ao longo da humanidade não é o principal nesse momento. Nesse momento, o principal é o desenvolvimento dessa pessoa, desse ser, nessa relação com a sociedade. Bom, eu falei da tradicional, falei das duas renovadas que se opõem à tradicional, e agora eu vou falar da última que Libânio traz, que é a tecnicista. Quando é que quando que a gente pensa na tecnicista? A gente pensa na tecnicista lá no final da década de 50, porque o movimento da escola nova começa em 1920, e aí a gente tem o Manifesto dos Pioneiros em 30, tem outro manifesto em 50, que são pessoas que lutaram, né, para pensar essa educação sem essa centralização do poder apenas no ensino. Então, a gente tem o Manifesto dos Pioneiros dessa escola nova, pensando essa escola como uma escola para a sociedade, mas que não mexe com as desigualdades sociais. E aí a gente vem com a tecnicista, que ela está muito junta ali com a ditadura militar, né? Se é que a gente pode chamar de golpe militar, né? Com esse momento em que os militares, eles assumem o controle do Estado, e por assumirem o controle do Estado, eles também assumem o controle da educação. E aí, nesse momento, a gente está no momento do Brasil em que as influências americanas, né, norte-americanas, para ser mais específica, são muito fortes no sentido de avanço, de indústria, de comércio, no sentido do capital em si, da exploração do trabalho, né? O trabalho que enriquece essa nação.
Então, a gente tem uma concepção de escola agora que vai servir aos interesses do Estado. A escola nova, as renovadas, não serviram ao interesse do Estado numa perspectiva de avanço. Por quê? Primeiro, eram escolas muito caras, no sentido de que elas precisavam de poucos estudantes para cada turma ali, para cada grupo, porque eles trabalham, a escola nova, as renovadas trabalham com a pesquisa, com o desenvolvimento individual, né, desse estudante. Então o Estado não quer bancar, gente. Pensem que o Estado quer instruir mais gente em menos tempo, porque o interesse desse Estado é um interesse que quer servir a uma expectativa econômica. Entendam isso. Então, essa escola nova, essa escola renovada não serve para esse Estado, porque ela vai demorar mais, porque as etapas de desenvolvimento, né, que Piaget traz ali na questão das aprendizagens, demora muito para esse Estado, então esse Estado quer instruir esse povo o mínimo possível para votar, para saber mexer nas máquinas e por menos tempo. Ou seja, um conceito de educação extremamente aligeirado, né? Raso, conta-gotas, fragmentado. Então, nunca se teve uma oportunidade de educação ampla, né? Nunca se pensou de igualdade de oportunidades educacionais no sentido de isso ser igualitário, né? Porque já se nasce determinado, rotulado, enquadrado socialmente. Não é verdade? Então, a tecnicista ela vem cumprir esse desejo do Estado, da rapidez, de ser rápida, de instruir as pessoas para mexerem nas questões técnicas, práticas. Então, ela é praticista, ela não quer saber muito da questão teórica, ela quer saber do que esse povo pode fazer para aumentar as riquezas desse país. Tem a ver com a exploração do trabalho, sim. Tem a ver com a exploração de uma mão de obra mais barata. Tem a ver com manuais de instrução. Tem a ver com turmas lotadas. Tem a ver com cursos rápidos para que as pessoas terminem e vá logo para a mão de obra para dar dinheiro para esse país, para isso gerar economia. Agora, pensem comigo que a elite não faz curso técnico, certo? A elite vai para o curso superior, né? Nesse momento. Então, demorou-se muito para que nós, das classes trabalhadoras, filhos de trabalhadores, tivéssemos acesso à universidade pública. Demorou muito. Nesse momento da escola tecnicista, e por isso Libânio dá o nome de tecnicista, porque ela é extremamente técnica. Ela está baseada em um movimento fordista. Ela está baseada na fragmentação do conhecimento. Ela está baseada numa questão de esforço próprio, e aí ela pega um pouco da tradicional nisso. Ela está baseada numa classificação. Você é bom se você se esforça, se você vai, se você tem vários cursos técnicos, se você já está trabalhando, e sua mão de obra é explorada e você recebe muito pouco por isso. Então, na década de 80, por exemplo, as pessoas tinham cursos técnicos, né? E eu peguei uma época no ensino médio, né? No meu caso, segundo grau, a gente fazia o técnico, né? Porque as escolas públicas, você tinha caminhos determinados para você ir ali no final do ensino médio, né? E o curso técnico, ele te gerava ou você fazia um secretariado, ou você fazia, era o que o Estado precisava, ou você fazia um magistério para ser professor, ou você fazia um secretariado, ou seja, o Estado demandava o curso técnico, porque era o interesse do Estado, era a expectativa do Estado. E aí muitas pessoas diziam, mas isso era bom, porque a gente já saía do ensino médio ali, do segundo grau, e já ia para o mercado de trabalho. Que mercado, gente? Que mão de obra? Que salário eram determinados para essas pessoas? Não é verdade? Para as pessoas que faziam os cursos técnicos. Quem fazia os cursos técnicos? Todos faziam os cursos técnicos? Então, percebam que as liberais, elas estavam em atendimento às questões econômicas, disfarçadas de oportunidades e acesso à educação. Terminamos aqui, então, o que não se termina, né, que é muito rico, é muito maravilhoso falar de tendências, mas nesse primeiro momento a gente finaliza aqui a questão das liberais para a gente voltar com as progressistas ou críticas, como preferirem.